que é que a Divina Comédia, Alice no País das Maravilhas e Central do Brasil têm em comum? A resposta é a seguinte: a mesma coisa que essas obras têm em comum com o livro da vez, que é Uma Sombra Logo Serás, do Oswaldo Soriano. Todas essas obras são obras de viagem, onde você vai ter um narrador que é estranho a uma terra, viajando para essa terra nova e inóspita e exótica. E nessa viagem dele, ele vai fornecer o olhar de uma espécie de flaner sobre esse lugar novo, né? No caso aqui do livro do Oswaldo Soriano, a gente está falando de um livro escrito pelo Soriano, lançado no ano de 1990. Ele vai ter bastante influência de filmes americanos de road trip, como The Hitchhiker, da Ida Lupino, e Duelo, do Spielberg. E esse livro vai ser uma grande road trip pela Argentina do final dos anos 80. O nosso personagem principal vai ser um engenheiro da computação aqui que voltou recentemente da Europa e se encontra com uma realidade de uma Argentina depauperada pela pobreza e pela crise econômica. E o fato de que esse livro se passa no final dos anos 80 não é por acaso, porque vamos nos lembrar que a Argentina, assim como o Brasil, passou por um período de ditadura militar. No caso da Argentina foi de 66 até 73. Esse período alavancou em muito a dívida externa do país, assim como aqui no nosso caso. E isso vai gerar ali nos anos 80 uma hiperinflação e uma crise econômica que vai destruir completamente a economia da Argentina. E é exatamente aqui que a gente tá, então, né? Então esse é o cenário do livro. A gente tem um protagonista que volta da Europa para a Argentina. A gente não sabe exatamente por que ele voltou, nem quando que se dá essa volta. Mas o cenário que ele encontra é de uma Argentina depauperada, um povo sem muitas ambições, que passou pelas mazelas da ditadura, e não foi pela redemocratização que esse povo voltou a ter esperança, né? Até porque a realidade econômica continua bem complicada. E o que, para mim, pelo menos, é o mais interessante desse tipo de obra, aqui nesse cenário de obra de viagem, e principalmente também aparece em obras de road trip, é esse olhar estrangeiro sobre uma terra estrangeira que eu mencionei, né? No caso aqui desse livro, o narrador personagem vai ser um duplo do Soriano. A gente consegue traçar algumas linhas, alguns paralelos biográficos entre o autor e o personagem. Os dois passaram uma temporada na Europa. No caso do Soriano, ele vai ficar em Paris até 84, que é quando ele volta para a Argentina, até bem depois da redemocratização. E outra coisa parecida é que você tem essa questão de ser um estranho na própria terra. É de se pensar que se um país que passou por 7 anos de um regime militar foi profundamente alterado em suas bases, e é exatamente isso que a gente vê aqui, né? É no fato de que o narrador vai ser bem seco, preciso, incisivo, e ele vai oferecer um olhar que é quase que de um turista. Ele não vai muito longe, nem em largura, nem em profundidade, que é como se ele fosse incapaz de fornecer para a gente algum insight mais profundo sobre aquelas coisas que estão acontecendo ali. É um olhar muito mais superficial, né? Principalmente por causa disso, eu vejo que tem uma galera na internet que fala que tem vários detalhes aqui nesse livro que você só vai entender se você for argentino, que imagino que não seja o caso, pelo menos não é o meu caso, e imagino que não seja o caso de você que está me assistindo. Então é um pouco estranho ler esse livro não sendo argentino e não pegando um detalhe que às vezes você lê e você sente que tem alguma coisa para você pegar ali, mas você não pega. Provavelmente é por causa disso. Só que mais estranho ainda é quando você pega o detalhe. Porque o fato é que a experiência argentina é muito parecida com a experiência brasileira aqui. E isso é uma coisa que eu quero destrinchar um pouquinho mais. Só que, claro, né, tem um detalhe aqui de que na Argentina eles são muito mais bem resolvidos com a questão da ditadura do que a gente, porque a gente teve essa anistia bizarra aqui. Mas vale lembrar que tem um detalhe que se comunica muito com a questão do narrador flaner, turista. Porque o fato é que existe aqui dentro desse livro, e na realidade também, uma questão do alinhamento de si mesmo em relação à terra natal, né? Isso vai conversar um pouco com a repressão da ditadura, porque esse alinhamento da pessoa com a própria terra natal vai se gerar, mesmo dentre as pessoas que não saíram do país,
como uma consequência da violência voltada contra a própria população, né? Você gera um estranhamento em relação à relação mesma do cidadão com o país, né? Por quê? Porque é como se você não pertencesse a animais, né? Quando você tem o próprio país se voltando contra o cidadão. E aí, qual que é a grande questão aqui, né? Um exército, uma força militar, tem muito sentido de existir em tempos de guerra, porque você tem um inimigo externo que é palpável, né? Você é o seu país em guerra contra outro, então isso gera uma identidade e gera uma razão para a força militar existir. Só que em tempos de paz isso não existe. E em casos de ditadura militar, você precisa criar esse inimigo. E se esse inimigo não pode ser externo, ainda que seja uma ameaça externa para justificar tudo, para você manter o poder, você precisa criar um inimigo interno para justificar a repressão que você vai fazer sobre a própria população e contra os insurretos contra o seu governo, né? No caso da Argentina, esse inimigo interno vai ser o peronismo e o marxismo, um pouco parecido com aqui, com a diferença de que na Argentina eles têm o peronismo, que é uma espécie de movimento de social-democracia, talvez a gente possa colocar assim. É um movimento bem complexo aqui na década de 70, 80, muito mais pautado como um movimento popular. No futuro ele vai se desbrandar em várias outras coisas, mas aqui é basicamente isso. Mas o fato é que é isso, né? Você tem um inimigo interno que está dentro da própria população. E depois que você gera esse alinhamento, e depois que eventualmente ocorre a redemocratização do país, o que a gente vai ter aqui é um vazio que é gerado pela saída da ditadura e pela falha em recuperar a institucionalidade mais robusta que se existia na Argentina antes da ditadura. Por isso que a gente tem aqui um mar de desesperança, uma população desnorteada, que é isso que vai sobrar para a população em tempos de crise econômica, né? Um dos grandes motivos pelo qual essa institucionalidade não foi recuperada é justamente a crise econômica que foi engendrada pelos longos anos de ditadura. A Argentina não vai conseguir se recuperar disso tão cedo e, portanto, não vai conseguir recuperar a institucionalidade, assim como esse é um dos motivos, eu creio, pelos quais o peronismo acabou caindo de popularidade e perdendo nas urnas ali pro Alfonsín. Acho que na primeira eleição democrática depois do fim da ditadura isso acontece. Não lembro exatamente os detalhes, mas esse movimento existiu. E agora eu quero falar sobre alguns elementos aqui que são muito parecidos com a nossa experiência brasileira aqui, que vão se configurar como uma forma de resistência da comunidade da classe mais baixa em relação a essa crise econômica. Quero ressaltar aqui o jogo de azar, o futebol e a religião. O que acontece no livro aqui, apesar do engenheiro voltar da Europa e você ter uma profissão um tanto quanto elitizada, que é o engenheiro de computação no final dos anos 80 ali, ele não tem muitas posses, né? Não vai ter muito dinheiro, e talvez seja por isso que ele tem que voltar da Europa, né? Talvez a crise econômica tenha batido nele lá também, e por isso ele tenha voltado. Não lembro se isso é mencionado aqui no livro, mas é de se imaginar que esse seja um elemento. O fato é que ele volta, não vai ter muito dinheiro, não vai ter como se manter muito bem, e tem um dado momento do livro em que ele está passando muita fome e ele vai passar por um certo ritual de reiniciação na comunidade, porque ele vai ali usufruir de uma caridade que é gerada a partir da comunidade para a própria comunidade, no formato de uma refeição diária que uma igrejinha de bairro ali fornece gratuitamente para toda a comunidade, né? Uma boa refeição de pedreiro por dia para todo mundo ali, né? E essa aqui é uma questão interessante, né? A Igreja Católica, e nesse caso aqui, é muito parecida com qualquer igrejinha de bairro que você consiga encontrar, mesmo aqui dentro do Brasil, em cidades pequenas ou até em grandes capitais. Geralmente são igrejas em bairros um pouco mais pobres, em igrejas onde todo mundo conhece o vizinho, conhece também o padre, o pároco, e a religião nesse tipo de ambiente, além de ser um encontro com uma teologia,
também é uma verdadeira rede de comunidade, porque a religião católica tem em um dos seus pilares a caridade, e muitas vezes, além de criar um senso de comunidade, essas igrejas também são uma rede de caridade. E é por isso que me parece muito que essa figura do engenheiro comendo ali uma refeição de graça que é fornecida como caridade para uma comunidade mais depauperada, uma comunidade um pouco mais pobre, se configura muito como um ritual de reiniciação do engenheiro com a própria comunidade de onde ele veio, né? Não lembro, ele não é daquela cidade, mas ele é argentino e todo mundo ali é argentino, né? Mesmo que ele tenha voltado da Europa, todo mundo está ali no mesmo barco. Isso é algo bem interessante de mencionar, né? E da minha experiência, eu conheço muitas histórias de moradores de ruas, de moradores de rua que foram acolhidos por igrejinhas de bairro aqui no meu entorno. Volta e meia sempre tem algum tipo de projeto comunitário e tal. A maioria das igrejas aqui ainda são católicas e a maioria delas é bem pequena. Tipo, as missas geralmente tem poucas pessoas e tal, não é nada muito luxuoso. E muitas vezes as cidades pequenas crescem e crescem ao redor da religião, tendo ela como um dos pivôs da identidade regional. E hoje em dia me parece que esse lugar está sendo cada vez mais tomado pelo neopentecostalismo. E eu não sei como que essa nova realidade se molda, né? Toda a gente vê rituais de exorcismo pela internet, dízimos abusivos e não sei o que lá. Beleza, essas coisas existem. E se você quiser interpretar isso como a tomada, o sequestro da espiritualidade popular pelo capital, tudo bem, vai em frente. Eu acho que tem elementos para se pensar isso, mas acho que não é só isso, né? Porque acho que mesmo essa questão da caridade está sendo tomada pela igreja evangélica, porque muitas vezes ela acaba se tornando um lugar de escape para muitas pessoas em situação de pobreza por Brasil afora. E eu acho que isso é um recado também para a galera da esquerda radical, porque os pastores estão conseguindo criar uma capilaridade muito grande nas massas populares. E me parece que isso é uma lição de como conversar com o proletário também, principalmente aqui no Brasil, porque o fato é que a identidade do proletário brasileiro está muito ligada com a religião também, seja ela que religião que for. Mas esse é um elemento que existe e a gente precisa levar isso em conta quando for conversar com o proletário, eu me colocando dentro da esquerda radical, é claro, porque isso é lidar com a materialidade. É claro que você precisa ensinar o homem a pescar, mas para ele pescar primeiro ele precisa estar de barriga cheia e preferencialmente vivo, é claro. Estudo posto, voltando aqui para o livro, perceba como tudo isso se comunica com o lugar da religião como um escape nesse contexto, que a religião é uma das formas que a comunidade encontra de lidar e superar a crise econômica, nesse caso aqui através da caridade, assim como o futebol. Sobretudo aqui na América Latina, o futebol, que é um esporte muito popular, não apenas em questão de muita gente gostar, acompanhar e torcer para algum time, mas também de jogar. O futebol é um esporte popular também pelo fato de que ele é jogado pelas classes mais populares. Ele tem esse apelo que infelizmente está sendo perdido, mas pelo menos nessa época era algo extremamente forte. E um detalhe sobre isso que eu acho interessante, eu conheço bastante gente que torce para o Atlético Paranaense, porque a galera trabalhou na construção da Arena da Baixada, lá atrás, bem antes de Petralha e companhia, né? O Atlético foi, sim, um clube muito mais popular. Tinha um apelo por Curitiba e região ali, né? Era uma coisa um pouco mais da comunidade. Tal como um clube do livro que eu não lembro qual que é, de alguma forma eu não anotei isso, que é um detalhe muito importante, mas acabei me perdendo dele. O fato é que o nosso engenheiro aqui, o protagonista, vai acabar se lesionando, eu acho que é um ferimento na perna, outra coisa que eu não anotei por descuido, mas ele vai se machucar e ele vai ser tratado ali no lugar que ele percebe que é um CT da base daquele clube. Né? Daí eles tratam ali dele, arrumam a ferida, colocam uma faixa e daí ele sai. E acho que é interessante notar isso porque fica muito claro nessa passagem que o futebol não é apenas um sonho de carreira para muitos garotinhos. Né? Ele é
não só um sonho de carreira, mas um sonho de vencer na vida, né? Vencer na vida entre aspas, que seria aqui a questão de você ganhar dinheiro, conseguir prover uma vida digna para sua família e para os seus amigos. E me parece muito que esse é um tema que é subrepresentado na nossa literatura. A gente tem o Nelson Rodrigues que escreveu sobre isso longamente. A gente tem livros de jornalistas, até de treinadores que falam sobre isso. Mas na literatura mais de ficção, me parece que a galera acaba jogando isso um pouco para escanteio. Um perdão do trocadilho, né? É, um detalhe, isso é um detalhe que aparece até aqui no livro um pouco só de passagem, mas eu acho que isso é uma coisa importante da gente notar. É outra coisa que é muito brasileira, né? O futebol como uma esperança. Talvez hoje em dia nem tanto, né? A arenização do futebol tem deixado o jogo cada vez mais longe das camadas populares. E o contato que a gente tem com o futebol é muito diferente do contato que a gente tinha com esse esporte há vários anos atrás, quando você via mais e mais crianças jogando futebol na rua. Hoje em dia, até isso aqui está um pouco mais raro, pelo menos no meu entorno e tal. Não sei como que é na sua cidade, se você vê bastante criança jogando bola na rua. Eu acho que isso é bem interessante, até porque também tem começa a ter uma falta de quadras de qualidade que sejam públicas para usufruto da comunidade, né? Isso é uma coisa que também me parece que está se perdendo um pouco. Que é bem triste, eu acho. E com tudo isso posto, a gente volta aqui pro outro elemento que é o jogo de azar. Que é inclusive interessante que o nosso engenheiro vai protagonizar uma cena muito boa com ele e um colega ali, que ele encontra nessas andanças pelo país. Eles estão numa casa de jogo, vão jogar truco. E eles armam um esquema ali pra contar as cartas e roubar a mesa. Só que eles são pegos e o engenheiro tem que fugir pela janela. Essa cena é muito engraçada. Aqui é interessante porque um dos personagens que ele vai encontrar é justamente um milionário que quer que ele faça um programa para roubar um cassino e ganhar da casa. O engenheiro, obviamente, fala para ele que isso não existe, que o cassino tem vários mecanismos para impedir que você roube. Mas o milionário insiste, oferece dinheiro para ele e o engenheiro fala: tá bom, vou fazer para você. Me dá o dinheiro que eu faço aí para você. Aí ele vai lá, se comunica por telefone com um colega na Espanha que tem o acesso a um computador e pode escrever o código do programa. Daí ele vai restando o código para ele ir escrevendo. A parte dos detalhes técnicos de como que isso funcionaria, porque obviamente não funcionaria, o mais interessante é essa insistência em se enganar de forma deliberada só pela esperança de continuar ganhando. Né? No caso aqui a gente tem justamente um milionário que quer ficar mais e mais rico através de roubando no cassino. Existem ecos contemporâneos nisso na forma de bets e o Caralho a 4, né? Uma coisa que ficou se alastrou como um vírus aqui, assim como a gente tem a loteria Mega da Virada e não sei quem, não sei o que lá, que todo mundo tem um tio, uma tia que sempre aposta, toda semana. Mas é isso, né? Esse milionário representa aqui uma espécie de ambição individual que nasceu fadada ao fracasso por estar nessa situação de estar numa Argentina depauperada. Não por acaso, alguns dos personagens, não por acaso, um dos personagens que o engenheiro vai encontrar aqui, que é uma vidente cujo carro vai atolar e vai dar PT, vai acabar fugindo pro Brasil, numa forma aqui de tentar uma vida melhor, que é bem uma coisa bem interessante, diga-se de passagem. Tudo isso aqui, todos esses personagens pitorescos que o engenheiro vai encontrar na Argentina são reflexos de uma ambição individual de personagens trágicos mesmo, né? Personagens meio felinianos, se dá pra chamar assim como a contracapa aqui do livro menciona. Você tem, em primeiro lugar, essa questão comunitária de vários mecanismos que a comunidade cria para ela mesma superar a crise econômica através do senso de comunidade, e aí você vai ter a ambição individual, que é uma individualização dessa questão, e na forma de alguns personagens que o engenheiro vai encontrando, cada um deles com a própria neurose. A gente também tem aqui, por exemplo, um suposto
italiano, que é um ex-dono de circo, que quer voltar a ter um circo e com isso fazer mais dinheiro, né? O circo dele acabou falindo e tal. Mas se você quiser conhecer todos esses personagens a fundo, você vai ter que ler o livro, porque, pelo menos nesse caso aqui, é um pouco chato eu só contar a história, porque esse é um livro cuja graça é justamente você ir lendo a história, né? Acho que a maioria dos road trips são assim, né? Tanto esse livro quanto os filmes que eu citei. E se você quiser, também tem um filme, né? Do Uma Sombra Logo Serás. Eu não vi esse filme, e pretendo ver ele uma hora, mas não vi ainda, então não posso julgar se é bom, se é ruim, se o livro é melhor. Se você quiser só encontrar a história, você pode ver. Eu acho que ele foi dublado, não sei, mas dá pra achar ele legendado no stream ou por outros meios por aí. Aqui no Brasil, o Uma Sombra Logo Serás foi publicado por uma editora chamada Relume do Mará, que eu não sabia que existia até encontrar ele na estante virtual. É o fato que eu li nessa edição argentina mesmo. E eu não, consequentemente, eu também não sei qual que é o tradutor, porque eu procurei ali nos detalhes do estante virtual também, no Goodreads, mas não achei lá. Então, desculpe por não citar o seu nome. Mas isso, né? Como vocês podem ver, esse é um livro bem curtinho, ele tem menos de 200 páginas, né? 210, fora prefácio, então dá um pouco menos que isso de texto corrido. Ele é bem gostosinho de ler, eu recomendo se você se interessou por esses detalhes. Aqui eu fiz uma leitura um pouco mais talvez de comunidade do livro, né? Foquei nesses aspectos um pouco mais estruturantes da realidade material que cerca o autor, mas tem muito como você fazer uma leitura mais individualizada, né? Uma leitura de você ler cada personagem como um personagem trágico. Existem elementos para isso, eu acho que é bem interessante. Eu acho que é mais interessante ainda você fazer essa leitura conforme vai lendo o livro mesmo, que eu fiz também nesse caso, eu achei uma coisa bem interessante, mas que eu não queria colocar aqui no vídeo, por uma questão de ser coisas que você realmente vai pegando conforme o livro vai indo, né? Tudo isso dito, muito obrigado pela sua visualização. Se possível, dê um like, comente aqui se você quer que eu traga outras leituras aqui do Oswaldo Soriano. Eu tô com esse Triste Solitário Final para ler. Ainda não li, mas é outro livro, acho que é o mais famoso dele para ler, que também é um road trip e que tem o próprio Oswaldo Soriano como personagem, agora não apenas como um mero duplo dele, mas isso é bem legal, né? Por favor, também deixe nos comentários críticas, sugestões, se você quiser ver algum tipo de conteúdo aqui ou que eu faça resenha de algum livro, por favor, comente aí, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Vemo-nos então em outro pôr do sol com a próxima terceira coisa.